Olá, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos começando mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. E olha, eu tenho certeza que aqui nesse programa você vai ouvir coisas, verdades espirituais que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Por que eu afirmo isso? Não apenas porque nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, que é o mais importante, mas também nós estamos compartilhando experiências pessoais, experiências que marcaram as nossas vidas. E isso, com certeza, tem um peso muito grande para que você possa se identificar, que você possa aplicar também cada um desses princípios espirituais na sua vida. Por isso, eu sempre afirmo que o nosso alvo aqui é abençoar você. Amém? E hoje eu tenho aqui também comigo as pastoras Marília e Valéria. Olá, pastor. Gente, olha só, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas sobre os temas que nós temos ministrado nesses dias e nós vamos abrir essas caixas de perguntas e vamos responder nos próximos programas. Então, no Instagram da pastora Márcia Silva, você pode ali acessar essas perguntas, você pode colocar que a gente vai responder nos próximos programas. Ok. Bem, vamos entrar aqui então no nosso assunto de hoje, no nosso tema, porque tem tanta coisa preciosa aqui para compartilhar e eu espero que você também considere isso, ok? Porque eu creio que assim como nós temos sido abençoadas, né, com esta palavra, você também será. E eu gostaria de começar perguntando aqui aquilo que é óbvio. Quem foi Esther? Então eu sei que muitos já conhecem a Esther da Bíblia, mas eu gostaria de falar, dando ênfase aqui, o que a Bíblia fala, como a Bíblia apresenta essa mulher, Valéria? Olha, Esther foi uma jovem judia chamada Radassa, que se tornou rainha da Pérsia. E o nome persa do Radassa é Esther. Na verdade, ela foi sobrinha de Mordecai, nós vamos falar sobre ele aqui e o que ele representa, sobrinha adotiva, porque ele foi levado cativo juntamente com o povo de Deus, lá de Jerusalém para a Babilônia. Então, nós não sabemos se Esther foi com ele desde o princípio, mas sabemos que ele a criou. Uhum. Na verdade, Esther, ela foi conduzida desde o início, né, rumo ao propósito de Deus. Então, Deus já estava preparando ali todo o cenário. Mas é importante entender, ela era uma mulher judia. Sim. E ela fazia parte do povo de Deus. Só que ela viveu e a história dela é relatada ali naquele contexto da Babilônia. E quando ela se casa com o rei Assuero, que era o rei da Pérsia, e se torna também a rainha da Pérsia. Então, é algo que parece coisa de filme mesmo, né? Parece. Marília, vamos comentar um pouquinho aqui sobre esse contexto aqui, geográfico, histórico, em que Esther viveu, né, para a gente poder também situar um pouco mais aqui sobre essa história. Isso. A pastora Valéria já falou, né, que eles saíram ali de Jerusalém, foram para a Babilônia, exilados, cativos, né, eram escravos, só que houve a queda, né, da Babilônia ali em 539 a.C. Depois disso, eles foram para o Império Persa. E a Pérsia era o reino dominante ali do Oriente Médio naquela época. O rei Assuero era um rei poderosíssimo ali, ele coordenava mais de 100 províncias. Né? Havia ali, então, um contexto também econômico, pastora Márcia, porque o rei Assuero ele era mundialmente conhecido. Então, ele era alguém muito poderoso, ele era uma autoridade naquela época. Então, Esther, ela depois da queda da Babilônia, foi para o Império Persa e foi ali que, então, aconteceu dela ser escolhida a rainha, esposa desse rei. É verdade. Olha, eu acho tão importante você saber isso, até porque a Bíblia fala. E se a Bíblia registra, é porque tem importância, ok? E eu quero ler aqui alguns versículos da Bíblia para que você possa, se você já conhece, relembrar
Se você não conhece, você vai perceber aqui como que a história de Esther começa a ser relatada na Bíblia. Lá no capítulo 1 do livro de Esther, do versículo 1 ao 5, diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Olha, se você conhece o mapa mundi, você vai ver que é um território grande. Então, ele reinou sobre 127 províncias naqueles dias, assentando-se o rei no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Olha que registro interessante isso aqui. Então, a Bíblia fala da grandeza desse rei, do poder, do território que era ali tão abrangente do seu governo. Fala da equipe dele também, dos nobres, dos príncipes que vieram, como que ele os recebeu, né? Mostrando ali as riquezas. E tem alguns textos que falam de detalhes, né? Até como que eles decoraram, usaram linho e ouro, alabastro, e a comida e vinho à vontade. Então, assim, é um relato minucioso. E os banquetes duravam meses, né? Aqui a festa, só essa aqui durou 180 dias. Isso aqui é festa, hein? É verdade. Você tem que ter um rei também para bancar, né? E percebe, isso aqui tem o seu valor, porque está mostrando o contexto em que Deus levantou uma mulher. Eu acho interessante isso, né, Valéria? Porque hoje nós falamos a respeito de Esther, mas a gente tem um entendimento e um ponto de vista moderno. Isso. Daquela mulher que está aí participando da sociedade, sim, de uma maneira normal. Mas não era assim naquela época. Então a Bíblia começa descrevendo um rei poderoso, os príncipes, coloca aqui até a questão cultural, porque ali no Oriente Médio, nessa época aqui, 500 anos antes de Cristo, quer dizer, é claro que a mulher não era reconhecida numa figura de liderança, ainda que ela fosse rainha. Agora, o que eu acho mais interessante é porque Deus escolheu usar uma mulher jovem para poder salvar um povo inteiro. Isso é algo extraordinário que vale a pena a gente frisar aqui. E eu quero deixar a pergunta aqui e nós vamos responder. Será que Deus continua usando mulheres para realizar seus sonhos? Sim, Deus continua, porque Deus escolheu, né, pastora Márcia, Esther. É impressionante como Deus separou ela também de um contexto de incapacidade. Na verdade, a Bíblia fala que ela era órfã, perdeu seus pais na infância, escrava. Então, Deus realmente pegou ali Esther e colocou nessa posição para também reforçar o poder de Deus. Né? Porque não era na força dela, não mudou hoje, né? Porque nós hoje temos muitas... a mulher hoje é empoderada, né? Eu acho que a mulher hoje ela está muito voltada para posições. Ela luta por posições. E a gente não vê em nenhum momento aqui da história de Esther ela mostrando isso, posição. Que ela estava buscando posição. Não. Nem o fato dela ser escolhida para ser rainha, porque ela não se inscreveu num concurso de beleza. Não, ela foi escolhida. Ela foi levada. Ela nem foi escolhida. A Bíblia fala que ela foi levada. Então, os enviados do rei foram lá, buscaram na cidade de Suzã. Então, com certeza, ela estava ali ou na casa ou ali nas imediações, e ela foi simplesmente levada. Então, assim, não foi ela que foi atrás, né? E Deus a usou. Isso é muito poderoso, né? Valéria, você quer comentar algo sobre essa questão aqui, histórica, cultural também? E pastora, como isso se aplica a nós hoje? Na verdade, é como a senhora falou, naquele tempo os ventos não sopravam a favor das mulheres, como sopram hoje. As oportunidades que nós temos hoje são muito diferentes de que as mulheres tinham naquela época. Né? A mentalidade que envolvia a cultura
é completamente diversa da de hoje. Até historicamente a gente fala em cultura do patriarcado, né? Então é muito diferente. Mas eu acho engraçado porque o tempo da Esther, na verdade, é o tempo da igreja. Nós vamos falar isso daqui. E Esther, ela foi usada por Deus de uma maneira muito específica para salvar vidas. Então, se Deus usou uma mulher judia no meio de um império persa, que era um império onde o povo de Deus não estava no comando, nem político, nem financeiro, nem espiritual, né? E se Deus usou uma mulher como Esther, órfã, escrava, mas nesse contexto aqui, eles tinham já a opção de voltar, se eles quisessem. Mas eles não voltaram, mas por causa do propósito de Deus. Exatamente. Tudo isso é muito importante, né, a gente perceber, porque eu vou fazer questão de ler algo aqui. Eu também queria ler tantas coisas. Dá vontade de pegar o livro. Porque eu acho que vale a pena, porque quando a gente já começa falando de Esther, talvez você já tenha um conceito formado sobre a Esther e a rainha, né, que salvou o povo de Deus ali, mas eu quero focar ainda mais aqui para você ver a mão de Deus ali. Porque Deus levantou uma mulher que não estava almejando ocupar uma posição de liderança para fazer uma diferença, para mudar o mundo, como as mulheres querem hoje fazer. Mas Deus estava indo contra ali a sabedoria humana da época. Sim. E também aquela sabedoria que de muitos outros, né, sábios da história e que são citados até hoje. Mas eu quero citar aqui algumas civilizações, como a grega e a romana, né, como que eles consideravam as mulheres naquela época. Olha o que esses homens, Sócrates, Platão, os filósofos gregos afirmaram sobre a mulher. Em todos os aspectos, o sexo masculino é melhor que o feminino, porque a mulher é dotada por natureza de pouca razão. Isso está registrado nos escritos aqui desses gregos. Desses gregos, né, que eram considerados ali os sábios da época. Mas isso aqui fazia parte daquela cultura, daquele tempo. Então, essa era a visão, era assim que a mulher era vista. Agora, Deus usa uma mulher justamente para subjugar o domínio desse grande rei que dominava e governava sobre 127 províncias. E todos esses príncipes aqui e outros também que tinham poder político para interferir. Deus não chamou e nem usou nenhum deles, embora ele poderia fazer isso, ok? Mas Deus usa essa mulher. Então, eu acho que isso mostra como Deus valoriza a mulher. E eu queria falar para você, mulher cristã, isso. Você deveria voltar os seus olhos para a Bíblia, para descobrir o seu valor aos olhos de Deus, e não procurar em discursos de mulheres desse século, porque isso não traduz o valor da mulher diante de Deus. A mentalidade, e eu creio também que onde o evangelho chega, ele muda a condição da mulher. Completamente. Isso nós vemos até hoje. E eu creio também, pastor, que essa questão da mentalidade mundana, secular, na igreja, porque nós somos um povo diferente, nós pensamos diferente, nós devemos pensar o que a Bíblia fala sobre nós e não nos conformar. A Bíblia fala isso lá em Romanos 12, né? Não devemos conformar com esse século, mas olhar para a palavra e viver de acordo com aquilo que a palavra diz a nosso respeito. É verdade. Agora, nós estamos falando aqui do tempo de Esther. Sim. Esse tempo de Esther, ele é uma expressão também que se aplica a nós hoje. Sim. Porque o tempo de Esther significa que foi um tempo de salvação. Isso. Então, o tempo da história de Esther na Bíblia foi o tempo que Deus estava trabalhando para interferir nos planos do inferno para destruir os judeus, e Deus levanta Esther, e através dela é que vem salvação aos judeus. E esse tempo se aplica a nós hoje. Deus quer usar mulheres para pregar o evangelho.
E nós precisamos discernir esse tempo de Deus para nós, em vez de ficarmos distraídas com tantas coisas que estão à nossa volta. E eu gostaria de focar aqui numa questão bem específica sobre Esther, que é o tema do nosso programa, o tempo de ser preparada. Então, como que Esther foi preparada, Valéria? Pastora, ela foi preparada desde a infância, porque ela foi criada por uma pessoa que conhecia a Deus, os valores do Senhor, os princípios, e moldou o caráter dela. Uma mulher que teve o seu caráter moldado por um pai que fez também o papel de mentor, de discipulador, daquele que estava ali preparando a mente, os pensamentos, porque é como a senhora falou, ela foi levada no palácio. Esther foi alguém que aprendeu a ser conduzida. Isso é algo que as mulheres hoje precisam aprender. Não, é verdade. Você não acha que a mulher moderna, de maneira geral, ela precisa aprender a ser conduzida? Porque esse espírito de independência, isso muitas vezes encolhe a mão de Deus. Muitas vezes Deus quer agir, mas Deus não vai ferir os seus princípios. Exatamente. Por isso nós temos que conhecer. E às vezes a mulher ela não se deixa ser conduzida, não é? Às vezes ela, mesmo a que é solteira, a adolescente ali dentro de casa, ela já não ouve mais o pai. O referencial dela de relacionamento de pai e filha é a televisão, é os programas, é as séries que ela vê, é as colegas da escola. E isso acaba sendo levado por todas as fases da sua vida, juventude, no casamento, na liderança, na igreja. Então, assim, ser conduzida faz parte da vida cristã. E você aprende a ser conduzida primeiro por pessoas, para depois ser conduzida pelo Espírito. Exatamente. A Esther poderia, né? Assim, às vezes ela teria argumentos naturais, emocionais, para poder agir diferente. Né, para ser independente, para poder não ouvir, mas em todo o tempo na Bíblia você vê Esther ouvindo ali Mordecai, seguindo direções, se humilhando e respondendo aquelas direções de Mordecai. Isso fala verdade. De coração, né? Eu quero ler aqui um texto de Esther 2:12 que fala um pouco sobre isso. Como que Esther foi preparada? Diz assim, Esther 2:12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Olha, então ali era o melhor que tinha naquela época. É claro que está falando aqui de um aspecto natural, mas isso aponta também para a nossa vida em todos os aspectos da nossa vida. Eu creio que Deus nos prepara sim. Então, Deus pode preparar você para ser uma esposa de um homem de Deus. Deus pode preparar você para ser filha de um homem de Deus. Deus pode preparar você para ser uma educadora, para ser alguém que vai influenciar alunos. Deus pode preparar você como uma profissional, que ali no ambiente de trabalho você vai ter, de fato, integridade, alguém que vai caráter, que vai manifestar ali, né, Cristo para essas pessoas. Tudo isso fala de preparação. Agora, muitas vezes, as pessoas, mesmo cristãos, dão tanta importância à preparação natural, não é? Como fazer um curso, estudar, um mestrado, um doutorado, mas nem sempre discerne essa preparação que é por parte de Deus, de colocar pessoas na nossa vida para nos preparar. E eu quero entrar aqui, porque Deus fez isso com Esther. Deus colocou pessoas que foram chaves para preparar Esther para ser rainha. Valéria, eu sei que você quer comentar sobre isso. Quem que foram essas pessoas? O primeiro eu já mencionei que foi Mordecai, né? Eu até gostei de... Do pai, né? É a figura do pai, ele criou, né? Ele ali mostrou para ela os valores como um todo. É alguém que a preparou para ser usada por Deus. E também depois Deus usou Hegai. Antes de entrar no Hegai, é porque Mordecai, eu penso que ele estabeleceu a base.
Sim, Quando nós falamos de fundamento. ser preparado, essa questão do fundamento é muito importante. Exatamente. Porque ele colocou ali os valores, né? Sim. Os valores da fé, os valores também morais, né? Porque não era só uma questão de cultura, mas ali ele estabeleceu coisas que eram básicas para Esther. Até essa questão mesmo de reconhecer a autoridade, né? É isso. Eu acredito que o rei Assuero, quando houve, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que depois houve ali uma seleção de mulheres para assumir a antiga esposa. Ele viu isso, pastora Márcia, porque a Esther, a Bíblia fala que Esther era muito bonita, mas ela alcançou favor, né, perante o rei. Eu acho que de alguma maneira Deus ali mostrou isso, esse caráter, mostrou essa integridade, mostrou esses valores que fizeram diferença. Não foi só a beleza. Não, até porque ele já estava vacinado, né? Ele verdade. devia ter Então, mulher ele já bonita. teve- Vasti É, era muito bonita, a Ele Bíblia teve, fala. de certa maneira, uma decepção com Vasti, que era a rainha anterior E a essa, Esther, isso. e ela foi destituída da posição justamente porque ela quebrou o protocolo, ela desobedeceu uma ordem direta do rei. Então, a Bíblia não fala que Vasti era só bonita, fala que ela é extrema beleza. Imagina. Então, ele usa um adjetivo bem forte para falar sobre a antecessora de Esther. Então, com certeza, o rei não estava procurando só beleza, Mas, porque na todas verdade, aquelas ali eram bonitas, né? Agora, ela teve algo que chamou a atenção, mas isso veio, ela recebeu de alguém. Eu creio que ela recebeu isso de Mordecai. a sabedoria, pastora, recentemente a senhora estava falando sobre o livro de Provérbios, que ele dá sabedoria e discernimento, Sim. né? Isso aí você começa desde cedo. Porque na hora que você valoriza a palavra de Deus, e se Deus coloca pessoas na sua vida que conhecem a palavra de Deus e que temem a Deus, é um ambiente perfeito para você valorizar o que Deus valoriza, Sim. né? E isso aconteceu com Esther. Por quê? Porque a beleza dela externa realmente poderia ser boa, mas foi algo do interno que mostrou o brilho. Isso fala muito a respeito de nós também hoje, como que nós precisamos perceber as pessoas que Deus usa para nos preparar. E eu mesma já testemunhei aqui, eu quero reafirmar, né, esse testemunho, porque ao escrever esse livro, né, Mulheres que Mudaram Eras, em que eu menciono também Esther, que é uma dessas mulheres, eu dediquei esse livro para minha mãe, porque eu estava ali reconhecendo a influência que ela teve na minha vida. É claro que pais têm essa influência na vida dos seus filhos, seja uma influência boa ou ruim, ela existe. No caso dos meus pais, foi uma influência muito boa, né? Então, eu recebi ali a fé dos meus pais em Cristo, e eu cresci num ambiente cristão, e isso foi muito bom para mim. Mas é claro que a minha mãe me influenciou na questão do caráter, na questão de saber como proceder diante de situações, diante das pessoas, como lidar na igreja, como conviver na igreja, com a liderança, com o povo, com as pessoas. Isso tudo foi um aprendizado para mim. Agora, eu não percebia isso na minha infância, nem na minha adolescência, mas eu estava sendo preparada para aquilo que Deus tinha para mim hoje. Eu não sabia naquela época que eu ia me casar com um pastor, que nós teríamos um ministério grande, né, que nós iríamos pregar no Brasil todo, nas nações, e tantas outras coisas que Deus estava preparando para mim, mas eu estava sendo preparada ali. Agora, dentro daquele contexto, eu dei a resposta que precisava. E eu penso que nós precisamos identificar isso. Quem são as pessoas que Deus usa hoje para nos preparar? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso logo depois do nosso intervalo. Por quê? Porque essas pessoas nos falam a respeito de instrumentos que Deus vai usar. E uma vez que nós percebemos e damos a resposta certa, com certeza você estará andando em direção ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Mas quando você não reconhece essas pessoas que Deus quer usar para te preparar e você não responde, você anda na direção oposta. E aí? Bem, nós vamos voltar falando sobre isso, sobre esse tema tão importante, tão oportuno. Esther, o tempo de ser preparado. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar seus pais, professores, pessoas que estão investidos de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. E atenção, mulheres queridas, temos um lançamento para vocês também. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Bem, estamos de volta falando hoje sobre Esther, o tempo de ser preparada. Esther foi uma jovem judia que Deus usou e a elevou à posição de rainha, ali no tempo que o povo judeu estava ainda como escravos na Babilônia, embora nesse tempo eles já não estavam mais nessa condição, porque eles tinham liberdade de voltar para sua terra. Porém, muitos decidiram ficar, que foi o caso de Mordecai, que era pai adotivo de Esther. Então, a Bíblia relata a história dela, como ela foi levada junto com outras moças para o palácio, por ordem do rei Assuero, para participar ali de um concurso em que ele iria escolher a rainha, que iria substituir a sua antecessora. Mas nós sabemos que Esther estava inserida num plano divino. E esse tempo de preparação fala exatamente sobre isso, como que Deus realmente usou pessoas, usou aquele contexto e tudo aquilo que está descrito no livro de Esther, a questão histórica, geográfica, todos aqueles líderes, né, pessoas ali naquela época, que estão mencionadas aqui na sua história, como que Deus usa tudo isso em favor de Esther para cumprir esse propósito. Isso tem a ver com a nossa vida hoje. A gente não vai falar de todos os aspectos, mas nós estamos falando aqui sobre duas pessoas importantes que Deus usou para preparar Esther, que foi Mordecai, que era o seu pai adotivo, e Hegai, que era um dos eunucos do rei, e ele era responsável pela guarda ali da casa daquelas mulheres, onde Esther estava. E eu quero ler aqui um texto na Bíblia, que talvez você não conheça, que diz assim:
Esther 2, versículo 8 e 9. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então, a Bíblia descreve aqui esse momento em que Esther é levada. E como que ela foi levada? Ela não foi levada como as outras. Ela teve um cuidado especial por causa desse homem aqui, esse guarda das mulheres, que era Regai. Então, esses 2 aspectos é importante. Eu queria que a gente mencionasse aqui, rapidamente, né? Não temos como aprofundar, o que significa hoje na nossa vida Mordecai e Regai, esse tempo de ser preparado por Deus. Pastora, Deus tem as pessoas certas no tempo certo. No tempo da infância, Mordecai foi ali aquele que cuidou, né? Que até eu coloquei aqui, acolheu, ensinou e treinou o caráter. E Regai ele representa o Espírito Santo que prepara até a intimidade para você chegar na presença do rei, que simboliza o nosso Deus, né? E eu achei interessante porque a Esther teve a oportunidade de aprender a ser conduzida lá com Mordecai. E quando ela foi estar diante de Regai, que ensinar ela as coisas do palácio, o que agradava o rei, ela não teve dificuldade. Ela não teve dificuldade de ser conduzida. Ela já sabia ouvir, né? Ela se submetia àquelas direções e confiava que aquilo era o melhor. Ela tinha um coração ensinável, Um né, coração ensinável, né? Então, ele sabia de tudo isso. Ele abriu o caminho para a presença do rei. Então, hoje, depois que nós somos salvas, nós as mulheres, que nós agora já podemos ter esse acesso, nós precisamos das pessoas que é o discipulado para nos preparar até a entender o Espírito Santo, a reconhecer a voz dele, a reconhecer a instrução, a ser guiada. Eu acho interessante aqui em Esther 2:10, que diz assim: Esther não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Quer dizer, ele deu instruções para ela muito específicas, né? Falou, olha, não fala que você é judia. Você não precisa mentir, você só vai omitir. Porque era uma situação de risco. E ele sabia, ele conhecia ali aquele contexto do palácio, né? Porque ele já convivia ali naquele meio. Então, Esther seguiu. E aquilo foi proteção para ela. Então, tantas vezes, conselhos de pessoas, você mencionou que o discipulado, que está ali é para nos guardar. Mas, às vezes, quando a pessoa não tem um coração ensinável, ela rejeita. Porque ela acha que a pessoa quer controlar a vida dela. Eu acho que é bom citar isso. O discipulado na igreja não é para controlar a vida das pessoas, ainda que tem gente que faz isso. Mas não é esse o alvo. Não. O alvo do discipulado é levar você para Cristo. É mostrar a você Cristo. E quando a gente menciona aqui também Regai, que a Valéria já mencionou, Regai também nos fala da pessoa do Espírito Santo, que é aquele que ensina o que agrada o rei. É verdade. Então, Regai, ele ensinou os caminhos para ela chegar até o rei. Ela foi. Então, ele foi mais bem minucioso preparada. ainda, foi mais profundo ainda. Agora, trazendo isso para os nossos dias, tem mulheres, tem jovens, né? Independente da idade, às vezes não consegue ouvir o conselho de uma pessoa sensata, mais sábia do que ela. Como que ela vai ouvir o Espírito Santo, Marília? Não, a Bíblia fala primeiro é o natural, né? Depois é o espiritual. E eu acho que esse programa ele é muito oportuno porque nós temos muitas vozes, né, pastora Márcia? Muitas vozes, e vozes da internet, vozes de pessoas, às vezes, que nós convivemos. Admiramos, né? E pessoas, às vezes, que nem são de Deus, que não têm temor de Deus. Então, eu creio que nós precisamos também selecionar quem que nós vamos ouvir.
Quem que vai falar na nossa vida isso? Quem fala na nossa vida fala muito de quem nós somos. Então, primeiro ela ouviu ali Mordecai, foi instruída, e agora Hegai, ele é essa presença do Espírito Santo que nos conduz, né, pastora Márcia, à vontade de Deus. Né? Como que nós desenvolvemos isso? Andando com Deus, né? Andando, e quantas vezes você entra para o seu quarto e vai orar, e você sai dali, eu gosto muito do versículo da Bíblia que fala, sempre haverá uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. É verdade. Essa é a voz do Espírito, que não é uma lei, faz isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo, não, mas o Espírito, ele vai te conduzir como falar com seu esposo, qual que é a palavra certa, qual que é a sabedoria que você precisa no seu trabalho. Eu creio na criação dos seus filhos. Então, esse é o papel do Espírito Santo. É verdade. Eu estava recentemente conversando com alguns irmãos, a gente estava numa comunhão, e os irmãos contando, nós estamos vivendo um ano atípico, né, que é 25 anos da videira, e isso acaba nos levando a contar muitas histórias ali do início. E era esse o momento ali. E a gente riu bastante. E alguns estavam contando como era no início, que às vezes tinha um casamento que era do irmão dessa pessoa, e o pastor falou para ela que não podia abrir mão dela do encontro, porque ela estava na equipe. E ela foi no casamento, mas ele não deixou ela ir na festa, porque ela tinha que voltar para o encontro. Aí depois, é claro, né, que intercedendo, orando, pedindo, ela acabou sendo liberada. Mas assim, eu achei tão interessante a postura dela, porque ela estava disposta a abrir mão da festa de casamento, porque o pastor precisava dela no encontro. E a gente estava comentando, ela falou, não, mas eu ia voltar para o encontro, mas depois ele me liberou e ficou tudo bem. E assim, é claro que mostra também uma certa imaturidade da liderança naquela época, né? A gente estava ali começando, mas mostra também o coração dela. Isso. Porque ela estava disposta a responder. E assim, Deus foi tão gracioso com ela, né? Hoje é uma pessoa tão bem-sucedida, está casada, tem uma família linda. E eu fico pensando, às vezes Deus está reservando lá o trono para você. Isso. Porque Deus tinha o trono para Esther. Exatamente. Mas ela teve que aprender a ouvir Mordecai, ela teve que aprender a ouvir Hegai, e ser levada, conduzida, instruída, para que Deus pudesse usá-la. Eu me lembrei de uma lição que nós ensinamos para as crianças, que me ensinou para a vida. A lição diz o seguinte, quem ouve conselhos se torna sábio. É verdade. E lá nessa lição fala que qual que é o melhor conselho? É aquele que diz o que a Bíblia diz. E quais são as melhores pessoas para aconselhar? Aquelas que temem a Deus. E conhecem. Então, assim, a senhora estava dando esse exemplo. Muitas vezes, nós ficamos diante de situações onde você vai ter que tomar a decisão. Você vai ficar com o que a palavra de Deus diz? Se você ficar, eu quero te falar, você não vai errar. Ainda que, às vezes, do olho natural, não pareça, assim, tão maduro, como a senhora colocou, mas quem segue a palavra não vai errar. Mas Deus também honra aqueles que têm um coração humilde, Valéria. É verdade. Porque quando a pessoa tem um coração correto, ainda que as pessoas que estão ali querendo enganá-la, ou sendo influenciada de uma maneira errada, Deus guarda, Deus livra. Né? E eu penso que Esther, essa pessoa, ela foi guardada o tempo todo, porque as pessoas que estavam em volta dela não era florzinha de Jesus, né? Então, eram pessoas que estavam procurando ali poder, riquezas. E no caso de Amã, que era o grande vilão, né, o opositor ali do povo judeu, ele queria realmente a morte de todos os judeus. Então, Deus guardou Esther em todo o tempo. E essa questão mesmo de você aprender a ouvir as pessoas certas. Você estava falando, né, Marília, de tantas vozes que tem hoje. E que, às vezes, as jovens e as mulheres da igreja não ouvem as pessoas certas. Sim. Eu acho que uma pessoa certa que você deveria ouvir, no caso de você solteira, são seus pais. Sim. Se eles não temem a Deus, você vai, pelo menos, honrá-los, né? Isso. Mas você tem líderes na igreja também que são homens que temem a Deus, mulheres que temem a Deus, que podem aconselhar. Agora, mulher casada, a primeira pessoa que ela tem que aprender a ouvir é o marido. E muitas não ouvem. Né? Eu vi uma vez, estava num programa, era um casal, né, de artistas que fazia o programa, ela muito bonita, ele, né, famoso, e eles estavam ali e ela contou uma
experiência, né, que uma repórter chegou para ela e comentou a respeito do cabelo dela, que ela tinha mudado o corte do cabelo dela e perguntou para ela: o que o seu marido achou? E ela disse assim, eu respondi para ela: não sei e não me interessa. Então, assim, aquela resposta ficou assim, uma resposta de uma mulher moderna, independente, ela usa o cabelo que ela quer. Lá junto? Ah, nem lembro. Nossa. Mas só o fato dela se responder dessa maneira mostra que ela não está preocupada em agradar o marido. Ela quer estar bem diante das pessoas, ela quer ser vista. Ou seja, ela quer satisfazer ela mesma. Então, muitas pessoas veem isso, às vezes admiram essas celebridades e copiam também as atitudes erradas, né? Então, isso é muito ruim. São dois tipos de vida diferentes, né? Esse que nós estamos falando de Esther e esse outro que reflete o tipo de vida mundana, né, de muitas mulheres. Agora, voltando aqui para esse contexto, né, de Esther, eu queria comentar também a respeito da diferença dela e de Vasti. Porque Vasti foi a rainha que veio antes de Esther, que foi destituída. E depois o rei estabelece Esther. Agora, por que Deus removeu por que Vasti foi removida? Né? Não vou colocar Deus aqui, é claro que foi tudo conduzido por Deus, mas por que Vasti foi removida e por que Esther foi estabelecida? Eu vou ler aqui Esther 1, 10 e 12, que diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Olha, para você entender melhor, o rei Assuero aqui, ele simboliza Deus na nossa vida. E a rainha Esther, ela simboliza todo crente ou todo filho de Deus individualmente. Mas simboliza também a igreja de uma maneira geral. Nós estamos comentando aqui de uma maneira bem específica no caso das mulheres, ok? Mas isso aqui fala muito sobre essas duas mulheres. Porque a atitude de Vasti, ela suscitou a ira do rei. E a atitude de Esther aplacou a ira do rei. Então, são duas completamente diferentes. Eu queria falar sobre essa questão aqui da desobediência, né, de Vasti. E como que isso afetou, né, a sua vida e também a história. Como que Deus vê hoje a desobediência, pastoras? Eu creio que Vasti, ela desobedeceu o marido, mas também uma autoridade, né? O rei Assuero, ele era uma autoridade conhecida, reconhecida, e o pior, ela fez isso na frente de todo mundo, quer dizer, todo mundo viu ali a desonra, todo mundo ali viu aquela atitude dela desmerecer e desprezar o marido, né? Que ali era uma pessoa ilustre. Então, eu acho que essa foi uma atitude que realmente, além disso tudo, ofendeu o rei. Isso. Uhum. E nós sabemos que Deus lida com a autoridade de uma maneira muito firme e séria, né? Então, ela foi destituída porque a Bíblia fala que ele se enfureceu, ele se sentiu desonrado, desprezado, mas aquilo foi o suficiente para ela perder a coroa. Ela foi destituída porque ela quebrou o protocolo. Exatamente. Naquela época Quebrou não tinha a essa lei. coisa de mais ou menos, eu te perdoo, não tinha isso, não. Desobedeceu a ordem do rei, vai sofrer as consequências. E foi exatamente isso. Ela não tinha que fazer nada, ele não pediu para ela fazer um discurso, ele não pediu para ela nada que estava fora do papel dela. Ele só pediu para ela ir lá, cumprir o protocolo, é para isso que servia a rainha. Ela não tomava decisão,
Ela não tinha que fazer trabalho social, né? Não tinha que ter ONG, nada disso. Ela não tinha que administrar o palácio. Não, ela tinha apenas que E ser seguir o esposa. protocolo. E como ela não seguiu o protocolo, e ela desobedeceu uma ordem do rei, ela foi destituída da sua função. Agora, eu queria colocar isso aqui sobre nosso tempo hoje, porque o rei aqui simboliza Deus, né? E como que Deus enxerga uma ação de desobediência, quando nós desobedecemos a Deus. Eu quero usar aqui uma palavra, porque a Bíblia usa essa palavra. A Bíblia chama a desobediência de ofensa. De ofensa. Então, quando você vai ler no Novo Testamento sobre o pecado de Adão, a Bíblia fala que pela ofensa de um entrou o pecado no mundo. Então, a Bíblia chama ofensa, porque está associado a algo que ofende a Deus, que ofende a autoridade. E quando Vasti desobedeceu o rei, ela ofendeu não apenas o rei, mas ela ofendeu a todos. E isso está registrado na Bíblia, né? Porque ela ofendeu todos os príncipes que estavam ali. E tem um texto na Bíblia que fala isso, eu quero achar ele aqui para ler para você, se vocês pudessem... achei aqui uma parte. Em Esther 1, versículo 3, e aqui até o 16, né? Mas aqui tem um versículo que diz assim: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Olha, isso aqui é muito grave, porque ela não ofendeu só o rei, ela ofendeu a todos. Então, lá no texto que fala que ele tinha 127 príncipes representando as províncias. Ela ofendeu 127 príncipes. Ela ofendeu também todos os povos, porque os povos que estavam ali, a Bíblia fala que o rei deu um banquete para os príncipes e depois ele deu um banquete para o povo e mandou servir à vontade. Então, esses aqui eram convidados do rei. Ela ofendeu o rei e todos os convidados. Então, a Bíblia chama aqui ofensa. Então, eu quero deixar isso aqui registrado. A desobediência de um filho de Deus ao chamado do rei ofende o rei diretamente, porque toca em sua autoridade. Então, essa questão de você tocar na autoridade é algo muito sério diante de Deus. Eu sei que nós hoje estamos declarando, né, que estamos vivendo o tempo de portas abertas, e é verdade, mas nós também temos que entender que nós temos que agir de uma maneira correta em relação àquelas pessoas que Deus coloca sobre nós como autoridade, pais, líderes. E a questão aqui não é se o rei Assuero estava correto ou não, se ele estava bêbado ou não, que eu já ouvi esse discurso, né, até no púlpito, que ela não foi porque era um ambiente assim. Eu não, sinceramente, eu acho que esse discurso não cabe mais a nós, né? Não é esse o contexto aqui. Então, o que diz aqui é que ela ofendeu. E quando existe pecado, às vezes tem pecados que ele fere o corpo de Cristo. Porque gera escândalo, porque as pessoas se desviam, ficam dispersas. Exatamente nesse contexto aqui, o rei Assuero tomou um cuidado porque foi um mau exemplo. E lá na Bíblia, ele fala, quando ele decidiu destituir Vasti dessa posição, ele falou, eu vou fazer isso para que todos vejam que essas mulheres não façam com os maridos deles. Exatamente. Esther 1,17, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Olha que seriedade, né, pastora Márcia? Então, ele teve esse cuidado ali de preservar o princípio da autoridade. Falou, não, aqui eu é que mando e aqui eu vou manter, né, essa posição.
E outra coisa que eu queria falar também é que, com relação ao erro do líder, né? Você falou, às vezes, a questão aqui não é se ele errou, se estava bêbado, ou se o marido está errado, ou se o pastor está errado. Mas Tem outras existe, formas de lidar com essas o situações, erro né? do líder sempre vai ser um teste para os liderados. Porque ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Significa que um líder pode errar, mas e se ele errar? Eu acho importante Eu a vou gente submeter? ressaltar aqui a questão, porque Esther era uma mulher que temia a Deus. E o marido dela era ímpio. Né? E aquilo ali fazia parte do plano de Deus. Então, é algo assim que nós temos que ter cuidado. Quando a Bíblia relata essas questões aqui de Vasti, que poderia nem mencionar o nome dela, poderia apenas dizer que a rainha foi destituída e o rei mandou levar outras jovens. Não, a Bíblia faz questão de relatar, de narrar, de dizer o que Vasti fez, como que o rei viu isso. É um registro necessário. Qual que foi essa repercussão no reino. Entende? Isso fala de mulheres que estão numa posição de liderança, porque posição de liderança tem influência. E nós precisamos ter muito cuidado, porque você pode influenciar de uma maneira errada e você pode influenciar de uma maneira correta para o reino de Deus, né? Como foi o caso de Esther. Agora, eu só quero fazer uma menção aqui, porque nós já falamos de Vasti, que, infelizmente, hoje, na nossa geração, a gente vê muita falta de respeito dentro de casa com a pessoa do marido, do homem. E isso é um dos motivos da fragilidade da imagem do homem dentro de casa. Porque quando os filhos veem também que aquele homem ali não é respeitado e ele não tem um valor devido, eles também não vão respeitar. Agora, você percebe isso, Marília e Valéria, né? Que muitas vezes a mulher moderna ela não é programada, né? Ela não é preparada para ela obedecer, para ela submeter, para ela reconhecer o marido, para ela respeitar. É o contrário, a mulher moderna ela é programada para ditar as regras. Então, a mulher sábia é aquela que dita as regras, só que o marido não sabe, né? Esse é o segredo de um bom casamento. Então, você acaba, às vezes, fazendo as coisas acontecer, mas o marido fica achando que é ele. Foi o caso de Esther e o rei Assuero. Essa é a sabedoria que Deus dá para a mulher, né? A Bíblia mulher Mas fala, olha, moderna, nós estamos falando de coisas aqui, de decisões que são importantes, né? Nós não estamos falando de escolher um restaurante para você almoçar domingo. Nós estamos falando de coisas relevantes, né? Aquele que dá a última palavra, né? Então, hoje, a figura dominante na família é a mãe. Mas isso não está certo. Então, Até a figura é a mãe e o pai é aquele pai ausente. E a gente vê isso retratado aqui nesse contexto. Você não acha, Valéria? Sim. E impressionante, a senhora está falando da mulher moderna, ela tem buscado muito posição, ela tem buscado profissão e ela tem buscado a liderança para satisfazer a si mesma. Uhum. Então, ela não tem. Esse tipo de mulher moderna é a mulher que não tem o espírito de Cristo. Porque não desenvolveu o altruísmo, não desenvolveu o respeito, não reconhece a posição da autoridade. Então, é isso que nós temos que refletir. É o óbvio. Deus estabeleceu. É Deus, Cristo, o homem e a mulher. É tão bom quando as coisas já estão estabelecidas. Eu não sei quanto a você, mulher, que está nos ouvindo, mas é tão bom quando você sabe como as coisas funcionam no palácio. Uhum. É verdade. Eu creio que isso aqui tudo nos fala a respeito de reinar com Cristo. Então, nós precisamos aprender essa questão. Nós estamos sendo preparados como igreja, como filhos de Deus, para quê? Para o trono. Da mesma maneira que Esther estava sendo preparada para assumir o trono, para reinar como rainha ali, naquele momento tão importante. E ela respondeu em todos os momentos ali dessa preparação. Ela respondeu a Mordecai, que era o seu pai adotivo, depois ela respondeu a Hegai, que foi o homem ali do palácio que a instruiu, contou para ela o que o rei gostava, o que o rei não gostava. Eu acho que Hegai deve ter dito para ela, olha, não toca nesse assunto porque o rei não gosta.
não fale desta maneira. Ou talvez ele tenha dado uma dica, falou, olha, ele odeia roxo, não usa a cor roxa. Ou então não faça assim, não vá carregada de joias. Então ele deu alguma dica, porque ele conhecia. E é claro que quando o rei olhou para ela, ele gostou de imediato do visual, do que ele viu, né? Porque ela se preocupou em se vestir para agradar o rei. Isso já fala muito a respeito de alguém que é preparada para isso. E hoje nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus, que é essa figura aqui de Regai, para encontrar com o Rei Jesus, que é o Rei dos Reis. A Bíblia fala que quando ele voltar nas nuvens, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele vem para reinar, e a igreja, que é a sua noiva, vai reinar com ele. Então esse tempo hoje é o tempo da graça? Sim. É o tempo das portas abertas? Sim. É o tempo também em que nós estamos sendo preparados como igreja para poder reinar com Cristo. Só que tudo hoje na nossa vida também é tempo de preparação. Então, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a maneira como nós nos relacionamos na igreja, a maneira como nós enxergamos e reconhecemos a autoridade na igreja, a maneira como nós respondemos, né, às crises, às situações difíceis, as respostas que nós damos diante de tantas situações em que você pode fazer prevalecer a sua vontade ou buscar inteiramente a vontade de Deus. Sabe, é bom lembrar aqui que quando você está sendo preparado e você quer agradar a Deus, não é apenas aquilo que você faz que conta, mas aquilo que você se recusa a fazer também conta. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes você se recusar a falar mal da liderança, às vezes você como esposa se recusar a falar com seu marido de uma maneira desrespeitosa. Tem hora que você vai ter que segurar, ficar calada, entrar para o quarto, para o banheiro, trancar a porta para evitar uma discussão, para evitar agir na carne e acabar ferindo, né, com palavras, ofendendo, que é uma palavra que a Bíblia usa. A ofensa, ela é pecado, é sinônimo de pecado. Então, na hora que você fere a autoridade daqueles que Deus estabeleceu na sua vida, você peca. Por quê? Porque aquela autoridade ali, ela é digna de respeito. Mas na hora que você trata da maneira devida, Deus vai te honrar. Então, Esther, ela foi preparada o tempo todo para lidar com a autoridade do rei, para poder submeter, para poder seguir os planos de Deus e não agir da maneira que os outros agiam. Então, é por isso que ela é diferente de Vasti. Não era questão de ser mais bonita ou não, de vestir-se melhor ou não. Era questão de ser guiada por Deus. Porque os planos ali não era uma questão de homem e mulher, não era questão do reino A ou B, não era questão se era babilônico ou judeu. A questão ali era o céu e o inferno. Então o inferno se levantou para destruir, para massacrar o povo de Deus. E naquele contexto, Deus precisava de alguém para que ele pudesse estabelecer ali a sua vontade e preservar o povo de Deus. E essa pessoa foi uma mulher. Uma mulher que tinha um coração para obedecer, uma mulher que honrou o Senhor. E eu penso que hoje nós temos muito a aprender com Esther, principalmente nós, mulheres. Porque Esther, ela foi preparada no natural e no espiritual. Esther, ela sabia lidar com a autoridade, sabia também lidar com a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habitava dentro de Esther, como é hoje no nosso caso.
mas ele agia sobre ela. Então, Deus falou através de Mordecai, Deus falou através de Hegai, e Esther ouviu, e Esther foi guiada, e por causa disso, ela foi bem-sucedida. E eu quero deixar aqui esta palavra hoje, para você, que você possa aprender e perceber o tempo de preparação de Deus na sua vida, porque com certeza Deus também quer usar você, aonde você está, e talvez em lugares altos também, que Deus quer te estabelecer. Amém? Nós vamos encerrar nosso programa aqui, mas antes disso, eu quero orar. E eu quero pedir aqui, eu vou pedir a pastora Valéria para orar, nós vamos liberar uma palavra na sua vida, mulher, para quebrar todo espírito de contenda que porventura tem agido na sua vida e liberar um espírito de Cristo, para que o espírito de Cristo possa te conduzir, para que você seja uma mulher usada por Deus. Recebe aonde você está. Pai, nós te agradecemos nessa hora pela tua palavra, que nos fala a respeito da tua vontade e nos mostra o teu amor. Pai, obrigada porque somos filhos e filhas escolhidas e estamos sendo preparados para estar com o Senhor no trono. Senhor, que nós possamos aprender com a tua palavra e com as pessoas que o Senhor usou ao longo de todo o tempo que nós estamos hoje, até aqui, e que nós tenhamos um coração simples, que nós possamos aprender a ouvir as pessoas que o Senhor colocou sobre nós e que nós possamos também discernir a doce e suave voz do Espírito Santo nos guiando e nos levando à intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. A gente volta na próxima semana. Até lá.